Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico e de estatística. E na aula de hoje, galera, dando aula ao nosso curso de raciocínio lógico, vamos falar sobre negação das proposições. Ou, que é a disjunção exclusiva, e também da bicondicional, que é o se e somente se. Vamos detalhar aí todas as regras que são responsáveis por fazer essa negação e dar alguns exemplos com relação à negação dessas proposições. Beleza? Então vem comigo aí. Peço para você o seguinte: se acaso você não assistiu a aula sobre os conectivos, ou e se e somente se, recomendo você dar uma pausa no vídeo e assistir a aula sobre tabela verdade dos conectivos lógicos. Lá eu detalho o conectivo e, ou, se, então, se, somente se e o ou. É muito importante que você entenda a tabela verdade para você poder entender como que se faz a negação da tabela verdade. Então, se não assistiu, recomendo voltar lá e depois dar continuidade ao estudo. Belezinha? Vem comigo então, galera. Falando então hoje sobre, na nossa aulinha, nós vamos destacar dois assuntos. Nós vamos negar as proposições, né? Ou, né, que é o conectivo lógico, a disjunção exclusiva, ou, e vamos também trabalhar a negação do conectivo se e somente se, que é a bicondicional. Belezinha, galera? Então vamos lá, dando pontapé inicial, falando então sobre negação de uma proposição disjuntiva. No caso aqui, a disjunção ela é exclusiva, porque o conectivo é o conectivo ou. Bom, mas antes de nós negarmos, vamos relembrar a tabela verdade sobre esse conectivo. É muito importante a gente reforçar isso daí. Então eu vou criar aqui uma tabela. Nessa tabela eu vou colocar algumas situações aqui e vou preenchendo e acompanha comigo o preenchimento delas. Então eu estou chamando aqui de uma proposição simples qualquer P. Eu tenho uma proposição simples Q. Eu tenho aqui uma proposição composta ligada pelo conectivo ou, que lê-se ou P ou Q. Aí eu vou fazer a negação de ou P ou Q. E por último eu tenho uma bicondicional aqui que eu quero mostrar a relação que existe entre a negação da disjunção exclusiva com a bicondicional. Existe uma relação entre elas e eu quero mostrar para vocês como que é esta relação. Beleza? Então vamos preencher isso daqui. Nós sabemos que toda proposição simples, ela possui dois valores lógicos. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Quando eu relaciono uma proposição simples com outra proposição simples, a quantidade de valores lógicos vai ser alterada, não vai ser mais somente dois, porque eu tenho que fazer todas as combinações possíveis. Como uma tem dois valores lógicos e a outra também apresenta dois valores lógicos, então 2 vezes 2 são 4. Então eu vou ter 4 possibilidades de resultados quando eu equiparo ou comparo uma com a outra, ok? Então, por isso, eu determinei aqui 4 linhas de ação, para fazermos todas as combinações possíveis entre essas duas proposições P e Q. Então, primeira situação, eu posso considerar a proposição P verdadeira, verdadeira, falsa e falsa, correto? Eu tenho essas possibilidades. Fazendo a combinação com a proposição Q, eu posso ter verdadeiro com verdadeiro ou verdadeiro com falso. Ou eu posso ter falso com verdadeiro e falso com falso. Então, está agora aqui todas as combinações possíveis entre P e Q. Beleza? Tranquilo. Bom, então vamos agora preencher a tabela verdade do conectivo ou da disjunção exclusiva ou, que é esta coluna, a terceira coluna.
o que diz a tabela verdade com relação à disjunção exclusiva ou. Diz o seguinte: a proposição composta ligada pelo conectivo ou só terá valor lógico verdadeiro quando as proposições simples tiverem valores lógicos diferentes. Nos demais casos, ela será sempre falsa. Ou você poderia dizer que a proposição composta ligada pela disjunção exclusiva ou só terá valor lógico falso quando as proposições simples tiverem o mesmo valor lógico. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Tudo bem, você pode dizer, a ordem aí não importa, tá? Bom, resumindo, então só será verdadeiro se as proposições simples apresentarem valores lógicos diferentes. Se elas apresentarem valores lógicos iguais, ela é falsa, correto? Então, quando eu digo ou A ou B, só vai ser verdadeiro se A for verdadeiro e se B for falso. Ou então, se A for falso e B for verdadeiro. Elas não podem apresentar o mesmo valor lógico. Sendo assim, o que acontece aqui na primeira situação? Eu tenho verdadeiro e verdadeiro. Observe que tanto P quanto Q apresentam o mesmo valor lógico. Se ele apresenta o mesmo valor lógico, então a proposição composta só pode ser falsa. Beleza? Tranquilo. P é verdadeiro, Q é falso. Então, eles apresentam valores lógicos diferentes. Se eles apresentam valores lógicos diferentes, então a proposição composta vai ser verdadeira. Beleza. P é falso, Q é verdadeiro. Valores lógicos diferentes. Se os valores lógicos são diferentes, então a proposição composta vai ser verdadeira. Tranquilinho. E na última linha, eu tenho que P é falsa e Q também é falsa. Então, eles apresentam os mesmos valores lógicos. Se eu tenho o mesmo valor lógico, então a proposição composta vai ser falsa. Tranquilo? Bom, galera, o que aconteceu aqui agora? Nós preenchemos a coluna referente à proposição composta ou P ou Q. O objetivo agora é nós negarmos essa proposição. É esse o motivo do nosso estudo. Como se faz a negação da proposição composta ligada pelo conectivo ou. Bom, para negar uma proposição, basta alterar o seu valor lógico. Galera, gravem bem isso. Negar uma proposição é alterar o seu valor lógico. Como assim, professor? Se a proposição é verdadeira, então eu transformo ela em falsa. Se ela é falsa, eu transformo ela em verdadeira. Então, a partir do momento que eu altero o valor lógico de uma proposição, eu estou automaticamente fazendo a negação desta proposição. Independente dela ser uma afirmativa ou negativa. Se ela está afirmando, eu nego. Se ela está negando, eu afirmo. Então, eu troco o valor lógico. Isso é negar uma proposição, beleza? Bom, sendo assim, nós podemos resumir que a negação dessa proposição consiste somente em mudar o seu valor lógico. Belezinha. Então, olha só, ela é falsa, então eu coloco ela como verdadeira. Ela é verdadeira, eu coloco ela como falsa. Ela é verdadeira, eu coloco ela como falsa. Ela é falsa, eu coloco ela como verdadeira. Tranquilinho até aqui? Beleza. Então, isso aqui seria a resposta da negação da proposição composta ou P ou Q. Beleza? Bom, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou preencher nesta última coluna uma proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se. Observe que eu estou usando as mesmas proposições simples, P e Q. Só que a proposição composta aqui agora está ligada pelo conectivo se e somente se. Então, vamos esquecer temporariamente essas duas colunas, que é a terceira e a quarta coluna, e vou preencher a última coluna aqui. Por que o senhor está fazendo isso? Porque eu quero fazer uma comparação de valores com vocês e daqui a pouco isso vai ficar mais claro.
Então, vamos preencher aquela última coluna. Então, eu tenho aqui uma proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se. O que diz a tabela verdade deste conectivo? Diz o seguinte: toda proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se só terá valor lógico verdadeiro quando ambas as proposições simples tiverem o mesmo valor lógico. E terá valor lógico falso quando as proposições simples tiverem valores lógicos diferentes. Tranquilo? Meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para vocês aí dessa grande videoaula para fazer um convite muito especial para você que vai realizar, que vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em especial o Hospital Municipal de Cuiabá, que é o novo pronto-socorro. Processo seletivo, edital publicado, edital na praça, são 1.200 vagas para provimento imediato e ainda mais cadastro de reserva. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos 6 produtos, 6 serviços específicos para este concurso, para este processo seletivo simplificado, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aqui na Lá Concursos, eu garanto para você que é o melhor custo-benefício da internet, é o melhor curso disponível. Nós temos lá cursos a partir de R$150, é isso mesmo. Nós temos aí cursos online e curso presencial. Presencial, nós temos aí turmas matutinas e noturnas de segunda a sexta, turma de final de semana. Nós temos aí um serviço que é aulas gravadas em sala de aula e mais o nosso glorioso, grande curso gravado em estúdio, nosso curso online. Bacana? Quer saber mais? Tem um link aqui que você pode aí fazer um WhatsApp aí diretamente com a nossa central de atendimento. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valores lógicos iguais, verdadeiro. Valores lógicos diferentes, falso. Tranquilo? Lembrou? Então vamos lá. O que eu tenho aqui na primeira linha? P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Valores lógicos iguais. Então o que vai acontecer lá? Vai ser verdadeiro. P é verdadeiro, F é falso. Valores lógicos diferentes. Se os valores são diferentes, então aqui é falso. P é falso, Q é verdadeiro. Valores lógicos diferentes. Portanto, falso. P é falso, Q é falso. Valores lógicos iguais. Se os valores lógicos são iguais, então a questão ela é verdadeira. Tranquilo? Belezinha? Bom, chegamos no ponto que eu queria. Observem que esta última coluna, ela representa os valores lógicos da proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se. Beleza? Mudou alguma coisa? P continua sendo P, Q continua sendo Q. Aqui, ó, P e Q, não mudou. Tranquilo? O que mudou? Mudou só o conectivo lógico. Aqui eu estava usando o conectivo ou P ou Q. Aqui eu estou usando se e somente se. Tranquilo? Bom, mas o que eu quero chamar a sua atenção é exatamente nestes dois últimos quadros. Olha o que acontece aqui. Qual é o valor lógico que eu tenho aqui? Verdadeiro. E aqui? Verdadeiro também. Aqui, falso. Aqui, falso. Aqui, falso. Aqui, falso. Aqui, verdadeiro. Aqui, verdadeiro. Professor, a quarta coluna e a quinta coluna, elas são exatamente iguais. Iguais. Beleza, galera? Ó, a quarta coluna e a quinta coluna apresentam os mesmos valores lógicos. Tá, professor, e aí? O que isso quer dizer? O que é a quarta coluna em relação à terceira coluna? A quarta coluna nada mais é do que a negação da terceira coluna. E quem é a terceira coluna? É uma proposição composta ligada pelo conectivo ou. E a quarta coluna é a negação desse conectivo. Então, observem que os valores lógicos da negação são os mesmos valores lógicos do conectivo se e somente se. Qual é a conclusão que nós tiramos com relação a isso? A conclusão é que,
para negar uma proposição composta ligada pelo conectivo ou, basta substituir o conectivo ou pelo conectivo se e somente se. Simples assim. Porque quando eu troco o conectivo ou pelo conectivo se e somente se, eu vou obter exatamente valores lógicos diferentes. Aonde é falso, eu encontro verdadeiro. Aonde é verdadeiro, eu encontro falso. Verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Então, observe que eu estou negando. Entenderam a relação? Professor, mas existe uma recíproca nisso daí? Existe. Mais na frente a gente vai voltar a frisar isso novamente. Assim como, para negar o conectivo ou, eu uso o se somente se, para negar o se somente se, eu uso também o conectivo ou. Existe essa reciprocidade na negação dos conectivos, entre o ou e o se somente se. Belezinha? Bom, mas, por enquanto, vamos nos concentrar no ou, beleza? Então, repetindo, para negar o conectivo ou, basta substituí-lo pelo conectivo se e somente se. Tranquilo? Belezinha, né? Bom, continuando aqui, galera. O que nós temos? Então, aquilo que a gente acabou de falar, dado duas proposições simples, ou P ou Q, ou seja, ligada pelo conectivo ou, para negar uma proposição no formato de disjunção ou P ou Q, basta trocarmos a proposição ou pela proposição se e somente se. Beleza? Reforçando aí o que a gente já havia comentado. Bom, vamos lá. Conclusão. Se é fazer essa troca, então como que funciona isso, professor? Funciona da seguinte forma. Nós vamos confirmar a primeira parte, confirmar a segunda parte e trocar a disjunção ou pela bicondicional se e somente se. Ou seja, como a proposição composta ela é formada por duas proposições simples, eu tenho a primeira parte e eu tenho a segunda parte, porque eu divido a proposição através do conectivo. Então, eu tenho uma parte antes e outra depois. Então, aqui a regra diz, você não altera o valor lógico dessas proposições simples. Eu vou conservar a primeira e vou conservar a segunda. A única coisa que vai ser trocado é o conectivo, de ou para se e somente se. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Simbolicamente, nós temos isso. Negação de ou P ou Q é exatamente P se e somente se Q. Simbolicamente, a representação é essa. Vamos ver um exemplo para a gente compreender melhor esse contexto. O que eu tenho aqui, galera? Ó, qual a negação da proposição? Ou Paulo é feio, ou Márcio é físico. Bom, primeiramente, é bom nós destacarmos quais são as proposições simples presentes nesta proposição composta. Então, como eu tenho aqui o conectivo ou, então eu tenho aqui nesse primeiro intervalo a primeira proposição e após o ou eu tenho a segunda proposição. Então, eu posso dividi-las assim. Vou chamar de P, Paulo é feio, e vou chamar de Q, Márcio é físico, ok? Beleza, então tem a proposição P e a proposição Q. O que diz a regra? Ele diz que eu tenho que confirmar a primeira parte, ou seja, Paulo é feio. Vamos fazer essa confirmação? Paulo é feio. Não muda nada. Do jeito que ela está expressa, ela vai continuar. Paulo é feio, continua sendo feio. Beleza. Depois a regra diz, confirma a segunda parte. Ou seja, mantém-se o mesmo valor lógico da segunda parte também. O que diz a segunda parte? Que Márcio é físico. Então, eu vou colocar Márcio é físico. Professor, e se tivesse aparecido aqui Márcio não é físico? Como que ficaria? Márcio não é físico. Porque manter a proposição é manter o mesmo valor lógico que ela está. Não importa se ela aparece como uma afirmativa ou como uma negativa. Se ela estiver como uma afirmativa, ela vai continuar como afirmativa. Se ela estiver numa negativa, ela vai continuar na negativa. Isso que é manter a proposição. Beleza? Bom,
Agora, eu tenho que trocar o ou por si, somente se. E vai ficar assim. Paulo é feio, se e somente se Márcio é físico. Pronto. Isso aqui é uma proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se, que representa exatamente a negação da proposição ou Paulo é feio ou Márcio é físico. Então, observe que é muito simples, galera, a negação do conectivo ou. Basta você substituir o ou por si e somente se. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos para mais um exemplo aí. Olha só. Qual a negação da proposição? Ou Maria é advogada, ou 10 menos 3 é igual a 5. Professor, 10 menos 3 não é igual a 5. Galera, não importa. Isso aqui é uma proposição, é uma sentença que foi dada. Agora, se ela é verdade ou se ela é mentira, não entra em questão aqui agora, ok? Vamos lá. Então, dividi em duas proposições simples. A primeira, Maria é advogada. A segunda, 10 menos 3 é igual a 5. Nós sabemos que uma proposição, ela nem sempre vai aparecer na forma escrita, por extenso. Pode aparecer por extenso, pode aparecer na forma de símbolos, ou ela pode também aparecer na forma de sentenças matemáticas, como é esse caso. Meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para vocês aí dessa grande videoaula para fazer um convite muito especial para você que vai realizar, que vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em especial o Hospital Municipal de Cuiabá, que é o novo pronto-socorro. Processo seletivo, edital publicado, edital na praça, são 1.200 vagas para provimento imediato e ainda mais cadastro de reserva. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos 6 produtos, 6 serviços específicos para este concurso, para este processo seletivo simplificado, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aqui na Lá Concursos, eu garanto para você que é o melhor custo-benefício da internet, é o melhor curso disponível. Nós temos lá cursos a partir de R$150, é isso mesmo. Nós temos aí cursos online e curso presencial. Presencial, nós temos aí turmas matutinas e noturnas de segunda a sexta, turma de final de semana. Nós temos aí um serviço que é aulas gravadas em sala de aula e mais o nosso glorioso, grande curso gravado em estúdio, nosso curso online. Bacana? Quer saber mais? Tem um link aqui que você pode aí fazer um WhatsApp aí diretamente com a nossa central de atendimento. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Aqui, 10 menos 3 igual a 5. Beleza. O objetivo é negarmos esta proposição, esta frase aqui. Ou Maria é advogada, ou 10 menos 3 é igual a 5. Como o conectivo que está presente é o conectivo ou, para negarmos, o que nós vamos ter que fazer? Manter a primeira, Maria é advogada, está aí. Depois, mantermos a segunda parte. Qual é a segunda parte? 10 menos 3 igual a 5. E depois, trocar o ou por si e somente se. Depois que nós fizermos isso, o resultado vai ser o seguinte. Maria é advogada, se e somente se 10 menos 3 é igual a 5. Galera, o que nós fizemos aqui, esta última frase, que é uma proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se, representa nada mais, nada menos do que a negação da proposição ou Maria é advogada ou 10 menos 3 é igual a 5. Beleza? Dessa forma, a gente resume o que é negar o conectivo ou seja, o que é negar a disjunção exclusiva. Tranquilinho? Belezinha? Alguma dúvida? Não? Beleza, então vamos para frente agora. O que nós vamos falar agora, professor? Vamos falar agora da negação da bicondicional. Sabemos que a bicondicional representa o conectivo se e somente se. É aquela setinha para os dois lados, ok? Beleza. Então eu tenho aqui, dado duas proposições simples, P, se e somente se que, para negar uma proposição no formato de uma bicondicional, que é a setinha aqui, ó, P, se e somente se que, basta trocarmos o se e somente se pela proposição ou. Ou P
ou o Q. Professor, mas é o contrário do que nós fizemos exatamente, por isso que no início eu coloquei aquele quadro mostrando para vocês que a negação do ou seria condicional e que a recíproca também vai ser verdadeira, tá? Então nós temos o seguinte, ó, vou representar aquele mesmo quadro aqui para mostrar para vocês. Então eu tinha lá a proposição P, a proposição Q, só que agora nós vamos montar o se e somente se. E vamos fazer a negação dele. Vamos lá? Bom, já sabemos que a proposição P apresenta 4 valores aqui, porque vai ter que fazer a combinação. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Beleza, fiz todas as combinações possíveis. Agora vamos preencher a terceira coluna, que é a proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se. Já vimos também que esse conectivo só admite valor lógico verdadeiro quando ambas as proposições simples tiverem o mesmo valor lógico. Portanto, ou as duas são verdadeiras, ou as duas são falsas. Eu tenho aqui verdadeiro e verdadeiro, então é verdadeiro. Agora elas apresentam valores lógicos diferentes, então ela vai ser falsa. Na terceira linha também apresenta valores lógicos diferentes, então ela vai ser falsa. Já na quarta linha, ela apresenta valores lógicos iguais, então ela é verdadeira. Belezinha. Preenchi na terceira coluna a proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se. Vamos para a quarta coluna. O que eu tenho na quarta coluna aqui? A negação da proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se. Vimos também que negar uma proposição é alterar o seu valor lógico, passar de verdadeiro para falso ou de falso para verdadeiro. Então, aonde tem verdadeiro, eu coloco falso. Aonde tem falso, eu coloco verdadeiro. Falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso. Beleza. Fiz a negação da proposição ligada pelo conectivo se e somente se. Agora, paralelamente, eu vou esquecer, por enquanto, a terceira e a quarta coluna e vou preencher essa quinta coluna, que é uma proposição composta ligada pelo conectivo ou. Observe que esse ou está fazendo referência às mesmas proposições simples P e Q. Como o conectivo é o ou, eu sei que ele só admite valor lógico verdadeiro quando as proposições tiverem valores diferentes e falso quando elas tiverem valores lógicos iguais. Então, o que vai acontecer aqui? Valor lógico igual, P e Q, ó, VV, então vai ser F. V e F, valores lógicos diferentes, então é verdadeiro. F e V, valores lógicos diferentes, verdadeiro. F e F, valores lógicos iguais, então é falso. Aí, assim como nós fizemos na proposição anterior, observem agora a quarta e a quinta coluna. Falso, falso, verdadeiro, 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 falso, falso. O que acontece com a quarta e a quinta coluna com relação aos valores lógicos? Eles são iguais, assim como no conectivo ou. Observem que eles têm exatamente os mesmos valores lógicos. E isso existe por quê? Porque existe uma reciprocidade entre o conectivo se e somente se e o conectivo ou com relação aos seus valores lógicos. O que para um é verdadeiro, o outro é falso, ok? Se o ou é verdadeiro, o se e somente se vai ser falso. Então, pelos fatos deles apresentarem valores lógicos distintos, ou melhor, diferentes, ou melhor, contrários, para uma mesma analogia, nós dizemos que a negação de um é o outro e que a negação do outro é esse um. Para negar o ou, eu uso o se e somente se. Para negar o se e somente se, eu uso o ou. Por quê? Porque eles têm valores lógicos para a mesma analogia. Tá? Então, esta é a grande conclusão que nós tiramos. Essa relação recíproca de um para o outro aí. Beleza? Bom,
Então vamos lá, concluindo, para negarmos então uma proposição bicondicional, o que eu vou fazer? Eu vou confirmar a primeira parte dessa bicondicional, vou confirmar a segunda parte dessa bicondicional, lembrando que a segunda parte vai estar logo após o conectivo se e somente se, e por último, eu troco a bicondicional pela disjunção ou. E aí, simbolicamente, eu posso representar assim, a negação de se P, a negação de P se e somente se Q é ou P ou Q. Pronto, está negado. Só trocar o conectivo, muito simples. Essa aqui é a negação básica. No caso da bicondicional, a gente vai fazer aqui uma observação, porque existe uma equivalência e nessa equivalência pode apresentar de repente um resultado diferente e a gente não quer ficar aqui com a consciência pesada de não ter alertado você, concurseiro, para uma possível hipótese de ocorrência desse fator. Então eu vou depois no final fazer uma observação com relação à bicondicional. Existem outras formas de ser apresentado a negação dela que não necessariamente vai usar o conectivo ou, ok? Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas, a princípio, a negação básica do conectivo se e somente se é só substituir pelo conectivo ou. Mantém a primeira parte, mantém a segunda parte e troca pelo conectivo ou. Beleza? Então, vamos ver aí um exemplo? Olha só. Qual a negação da proposição? Carlos foi à escola se e somente se José foi trabalhar. Primeiro passo é dividir essa proposição composta em duas partes, né? Então, eu tenho a primeira parte que eu vou chamar de P, Carlos foi à escola, e tenho a segunda parte que eu vou chamar de Q, José foi trabalhar. Beleza? Então, eu tenho aqui P e Q. O que nós vamos fazer aqui agora? O que a regra diz? A regra diz que você mantém a primeira. Quem é a primeira? Carlos foi à escola. Então, continua ali, Carlos foi à escola. A regra diz também que eu tenho que manter a segunda parte. Quem é a segunda parte? José foi trabalhar. Então, José foi trabalhar. Por último, o que eu faço? Eu troco a bicondicional por ou, pela disjunção exclusiva. E o resultado... Meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para vocês aí dessa grande videoaula para fazer um convite muito especial para você que vai realizar, que vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em especial o Hospital Municipal de Cuiabá, que é o novo pronto-socorro. Processo seletivo, edital publicado, edital na praça, são 1.200 vagas para provimento imediato e ainda mais cadastro de reserva. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos 6 produtos, 6 serviços específicos para este concurso, para este processo seletivo simplificado, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aqui na Lá Concursos, eu garanto para você que é o melhor custo-benefício da internet, é o melhor curso disponível. Nós temos lá cursos a partir de R$ 150, é isso mesmo. Nós temos aí cursos online e curso presencial. Presencial, nós temos aí turmas matutinas e vespertinas noturnas de segunda a sexta, turma de final de semana. Nós temos aí um serviço que é aulas gravadas em sala de aula e mais o nosso glorioso, grande curso gravado em estúdio, nosso curso online. Bacana? Quer saber mais? Tem um link aqui que você pode aí fazer um WhatsApp aí diretamente com a nossa central de atendimento. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fica assim, ou Carlos foi à escola, ou José foi trabalhar. Então, esta proposição composta ligada pelo conectivo ou representa a negação da proposição ligada pelo conectivo se e somente se. Então, observe que eu não neguei nada, eu não afirmei, eu mantive cada proposição simples no mesmo estado que ela se encontrava. A única alteração foi a troca do conectivo, de se e somente se, que é a bicondicional, para a disjunção exclusiva ou. Só isso. Pronto, está resolvida a questão. Essa é a forma mais prática, mais fácil de se negar uma proposição do conectivo se e somente se. Quero chamar a atenção dos senhores que tanto o conectivo ou quanto o conectivo se e somente se, eles não caem com muita frequência nos concursos públicos. Caem,
né? Tem banca que explora a negação desses conectivos. Mas assim, em relação ao conectivo E, em relação ao conectivo OU e ao conectivo C, então, eles ficam muito longe, né? Para cada uma questão de si, somente si ou caem aí 10, 15 questões dos outros conectivos. Então, a frequência dos outros são bem maiores. Por isso que você tem que estar muito atento na negação dos outros. Mas é possível cobrar isso também? É possível, porque quando ele fala negação de conectivos lógicos, ele pode negar qualquer um dos 5 conectivos, ok? E aí você tem que saber todos eles. Então, reforçando, só trocar o sim, então, pelo ou. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Qual a negação da proposição o Ceará será campeão se e somente se ganhar do Fortaleza? Bom, o que eu tenho que fazer? Primeiro passo é dividir essa proposição composta em proposições simples. Então, eu tenho P, Ceará será campeão. Q, ganhar do Fortaleza. Então, está aqui as duas proposições simples presentes na proposição composta. Professor, se faltar alguma palavrinha, se ela for escrita de forma diferente, galera, não se assuste com relação a isso. Pode acontecer de, ao reescrever uma frase, usar algumas palavras diferentes? Pode, mas isso não muda o sentido da frase. A frase continua sendo a mesma. Às vezes a gente muda o tempo verbal, mas isso também não vai alterar a veracidade daquela frase, só pelo fato dela estar num outro tempo verbal. Então, fique atento com relação a isso, tá? Porque isso é só uma forma de pronúncia, de expressão que a gente vai escrever a frase. Depende de qual pessoa você está fazendo referência, pode escrever na terceira pessoa, na primeira pessoa. Então, depende muito disso, o tempo verbal. Então, não se assuste com relação ao tempo verbal. O que importa é o sentido da frase. Isso não pode ser mudado, tá? Beleza. Então, vamos lá. De acordo com a regra, eu tenho que manter a primeira parte, ou seja, o Ceará será campeão. Então, eu vou continuar. Ceará será campeão. A regra diz também que eu tenho que manter a segunda parte. E na segunda parte, eu tenho que ganhar do Fortaleza. Ele vai ganhar do Fortaleza, ok? Beleza. Depois, para fazer a negação, eu troco a bicondicional pelo conectivo ou. Então, agora nós vamos fazer essa troca e vai ficar assim. Ou o Ceará será campeão, ou vai ganhar do Fortaleza. Observe que eu coloquei aqui o verbo ir, né? Escrito da forma vai ganhar, né? Então, veja bem, professor, mas não aparecia que ele vai ganhar. Mas isso aqui é só uma forma de expressão, não mudou nada, né? Eu estou dizendo que ele vai ganhar, dizer que ele ganha do Fortaleza, ou ganha do Fortaleza, ou vai ganhar do Fortaleza, tudo quer dizer vitória, está expressando a vitória em relação ao Fortaleza. Então, observe que são tempos diferentes, ou expressões com algumas palavras diferentes, mas que o sentido final é o mesmo. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Então, ou o Ceará será campeão, ou vai ganhar do Fortaleza. Então, esta proposição composta ligada pelo conectivo ou representa a negação da proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se, da forma como foi expressa aqui em cima. Tranquilo? Belezinha? De boa? Então, isso aqui é o básico, galera. Bom, mas tem casos especiais, professor, tem casos especiais. Para isso, observação, observation, galera. É muito importante isso que eu vou falar para vocês aqui agora. Por quê? Algumas bancas exploram, principalmente no conectivo se e somente se, escritas equivalentes. Professor, o que é isso? O que é uma escrita equivalente? Quando eu tenho uma proposição composta, eu posso escrevê-la de forma equivalente. Escrever de forma equivalente é escrever a mesma coisa com outras palavras. Então, eu posso expressar aquilo
que estava sendo expresso numa frase anterior, só que com palavras diferentes, usando termos diferentes, mas expressando a mesma coisa. Então, a bicondicional tem uma série de equivalências, e é importante você saber isso. Por isso que eu pedi para você, no início da aula, se não assistiu a aula de conectivos lógicos, tabela verdade, você assistisse essa aula antes. Porque lá, quando eu falo sobre cada um dos conectivos, eu também mostro formas equivalentes de escrever aquele conectivo. E aí você tem que estar atento a essas formas equivalentes. Belezinha? Então vamos relembrar aqui uma das equivalências da bicondicional, uma porque ela tem várias, e eu vou relembrar exatamente aquela que é mais cobrada pelas bancas. As bancas mais exploram esta forma diferente, porém equivalente, de expressar o conectivo se e somente se. Tá? Então veja bem, eu vou pegar aqui a seguinte frase. Eu quero saber a negação da proposição estudo se e somente se passo. Bom, da forma anterior seria fácil de nós respondermos isso. Professor, basta trocar o conectivo se e somente se pelo conectivo ou. Aí ficaria ou estudo ou passo. Pronto, já neguei. Tranquilo, através da substituição pelo conectivo ou seria exatamente isso. Só que a nossa proposta é a seguinte: pode ocorrer da banca dar uma situação desse tipo e dentre as alternativas de resposta você não ter essa alternativa do ou estudo ou passo. Professor, não apareceu. E agora o que eu faço? Não tem resposta, essa questão vai ser anulada? Errado. Não é assim. Por quê? Porque a resposta pode estar em função de uma proposição equivalente a esta que foi informada. E aí você tem que estar atento com relação a isso. Ah, tá, beleza, professor. Então, o que eu tenho que fazer? Caso eu não encontre nas alternativas de resposta, como nesse exemplo aí, por exemplo, ou, então eu tenho que pensar o seguinte: o professor Fiel falou que pode ser uma forma, negação de uma forma equivalente. Então, qual é a forma equivalente de eu escrever estudo se e somente se passo? Então, eu estou agora escrevendo uma forma equivalente da proposição composta ligada pelo conectivo. Meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para vocês aí dessa grande videoaula para fazer um convite muito especial para você que vai realizar, que vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em especial o Hospital Municipal de Cuiabá, que é o novo pronto-socorro. Processo seletivo, edital publicado, edital na praça, são 1.200 vagas para provimento imediato e ainda mais cadastro de reserva. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos 6 produtos, 6 serviços específicos para este concurso, para este processo seletivo simplificado, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aqui na Lá Concursos, eu garanto para você que é o melhor custo-benefício da internet, é o melhor curso disponível. Nós temos lá cursos a partir de R$ 150, é isso mesmo. Nós temos aí cursos online e curso presencial. Presencial, nós temos aí turmas matutinas e noturnas de segunda a sexta, turma de final de semana. Nós temos aí um serviço que é aulas gravadas em sala de aula e mais o nosso glorioso, grande curso gravado em estúdio, nosso curso online. Bacana? Quer saber mais? Tem um link aqui que você pode aí fazer um WhatsApp aí diretamente com a nossa central de atendimento. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.